feche os seus olhos. Senhor, nós entramos em Tua presença agora e pedimos que o Teu Espírito venha sobre as nossas vidas ainda mais. Pai, que toda a expectativa que está no meu coração, que ela seja confirmada pela expectativa do Teu coração. Que nós saiamos daqui mais cheios do Teu Espírito. Que nós saiamos daqui mais conhecedores de Ti. E principalmente, Pai, que nós saiamos daqui mais próximos dos adoradores que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, toca nos nossos corações, limpa todas as nossas vestes, nos coloca dignos para estarmos diante da Tua presença. E que nessa noite o Senhor fale conosco, por nós e através de nós. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Pode se sentar. Ô Ju, vamos fazer um negócio? Vou colocar a mesinha aqui para não ter que andar tanto. Segura os copos. Porque do jeito que eu sou desastrado, se eu tiver que andar muito eu vou derrubar. Então é melhor deixar aí. Paz do Senhor, gente. Quando é o Ever, vocês falam mais forte, né? Paz do Senhor, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui essa noite. Fico muito feliz de estar aqui essa noite. Mas eu também sinto um pouco de responsabilidade, né? Eu mandei um convite para algumas pessoas para falar sobre o culto de hoje, com o tema da mensagem. E eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, porque a ideia era despertar a curiosidade. Mas algumas pessoas já falaram assim: não, eu só vou porque eu fiquei muito curioso, eu quero ver o que Deus tem para falar. Teve algumas pessoas que não puderam vir e falaram, eu queria estar lá porque eu gostei do tema. Então eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus. Então Ele sempre surpreende as nossas expectativas, amém? Bom, como vocês viram no tema, eu acho que não é muito difícil de entender. Nós vamos falar sobre um mundo de cegos. Hoje nós estamos vendo e ouvindo muito sobre inclusão. Até pouco tempo eu recebi uma artezinha querendo explicar, dando uma representação gráfica do que é segregação, do que é exclusão, do que é inclusão e do que é integração, as diferenças. E nós ouvimos muito sobre isso, sobre acessibilidade, sobre inclusão, coisas que nós temos que fazer para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência tenham os mesmos acessos que nós que não temos nenhum tipo de deficiência física temos. E isso é interessante. No mundo físico isso é essencial, isso é fundamental. A diferença é quando nós vamos para o mundo espiritual. Quando nós vamos para o mundo espiritual e nós falamos de algum tipo de deficiência, essa deficiência, ela acaba atrapalhando o nosso foco. E nada mais justo do que falar sobre cegueira espiritual fazendo uma analogia sobre foco. Amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 24. O cabeçalho é o seguinte: Jesus aparece a Tomé e diz assim, a partir do versículo 24: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado.
pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu. Felizes, ou na outra versão, bem-aventurados, os que não me viram, mas creram. Amém? Esse é o texto que nós vamos usar hoje. Toda a explanação acerca da Bíblia, eu vou falar baseado nesse tema. Você conhece essa história, não é uma história nova. Tanto que quando alguém não acredita em algo que você está falando, não sei se hoje é tão comum, mas na minha época, como se eu fosse velho, a gente estava brincando ali falando sobre juventude, quem já é velho, quem não é. Se eu sou velho, imagina o Guilherme, porque o Guilherme é meu veterano na igreja, entendeu? O Guilherme era da classe dos adolescentes, eu era dos cordeirinhos de Jesus. Aí ele foi para os jovens, eu fui para os adolescentes, entendeu? Então, ele é meu veterano. Se eu sou velho, o Guilherme... E o que acontece, gente? Na minha época, até hoje, quando alguém fala que não acredita, o que nós falamos? Ô Tomé, para de ser Tomé, para de ter que ver para acreditar. Às vezes você tem que andar por fé. Enfim, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Existem várias citações que nós podemos fazer a respeito sobre não ser Tomé. Mas eu quero mostrar para você que não foi só Tomé que deixou de acreditar porque não via. Na Bíblia está repleto de personagens que inclusive você usa como exemplo, você os tem como exemplo de conduta, de fé, e que em algum determinado momento eles não viram Jesus. Eles queriam, eu preciso ver, mas eles não viram. E às vezes Jesus estava presente, fisicamente inclusive, e eles acabaram não enxergando. Antes de nós começarmos sobre os atributos bíblicos que eu quero passar para você nessa noite, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Como eu comecei essa mensagem, existem várias limitações que uma pessoa com deficiência passa. Não importa qual a deficiência, mas como nós estamos falando de um mundo de cegos, eu vou falar sobre a cegueira. Você já ouviu, e de fato é verdade, que quando uma pessoa tem algum sentido, algum dos 5 sentidos limitado, ou alguma outra parte limitada, por exemplo, pessoas que não têm perna, ou pessoas que não têm braços, enfim, uma pessoa que não tem braço, você já deve ter visto provavelmente alguma matéria de alguém sem braços que dirige, que faz comida, que troca os filhos com os pés. O que acontece? O nosso corpo, nossa natureza, ela é treinada, ou ela tem a capacidade de, na deficiência de algo, tentar se adaptar para suprir aquela necessidade. Você já viu muitos cegos, muitas pessoas com deficiência visual, que andam pela cidade toda, pegam ônibus, pagam suas contas, alguns até viram filme, né, como Demolidor. Enfim, existem várias coisas que eles fazem, inclusive melhor do que nós. Eles têm uma audição mais aguçada, porque eles treinaram mais. Eles têm às vezes um tato mais sensível. Tem gente que sabe o que ele está pegando, o que ele não está pegando, só pelo tato. E isso eu estou falando às vezes de dinheiro, que para nós uma cédula, qual que é a diferença de uma cédula? Lógico, não vai falar o valor. O valor eu sei que é diferente, mas qual a diferença do papel de uma cédula de R$100 para uma cédula de R$50? Existem algumas diferenças que a gente não consegue sentir, porque a gente não treina isso. Existe diferença de tamanho, existe diferença de asperosidade, olha só que palavra bonita. Existe diferença de asperosidade. Enfim, existem diferenças que são praticamente imperceptíveis, mas aquele que tem algum tipo de deficiência acaba desenvolvendo essa habilidade, ou aprimorando essa habilidade.
Só que sabe o que nunca vai acontecer com um cego? Exceto nos casos que a ciência ou Deus pode intervir. Um cego que continua cego, ele jamais vai ver o rosto do filho dele. Um cego que continua cego, jamais vai ver as cores de um entardecer bonito. Gente, eu fiquei exatamente 9 anos da minha vida tendo que ir para Araraquara para fazer faculdade. Primeiro de engenharia, desisti no 4º ano, fui para o direito, mais 5, então foram 9 anos. E gente, como era bonito o entardecer, como é bonito o entardecer. Eu tô indo para lá, todo mundo reclama, esse sol de fim de tarde no meu rosto. Para mim era o contrário. Todo momento que eu estava indo para lá, eu olhava e pensava: como pode um Deus pintar uma tela diferente todo dia? Porque todo dia o céu muda, as cores mudavam, mas todo dia era bonito. Sabe quando deixava de ser bonito? Quando a chuva não vinha, quando tinha alguma queimada, quando de alguma forma algum agente exterior interferia, aí deixava de ser bonito. Mas quando tudo estava certo, voltava a ser aquele céu bonito. Sabe o que eu estou querendo dizer com você? Quando nós não temos a visão correta do nosso Deus, o que nós fazemos é desenvolver outras habilidades nossas e achamos que conseguimos suprir Deus. Eu não consigo ver Deus, então eu desenvolvo a minha capacidade de falar bem em público. Eu não consigo ver Deus, então eu desenvolvo a minha capacidade empresarial. Eu desenvolvo quanto eu consigo ganhar. Eu desenvolvo, enfim, eu vou desenvolvendo áreas diferentes da minha vida, na ânsia, às vezes até inconsciente, de suprir Deus, ou de suprir a ausência de ver Deus. O que eu quero nessa noite é que você não tenha, ou o que eu espero, na verdade, não o que eu quero. Eu espero e quero, enfim, vocês entenderam. O que eu quero e espero é que você, se tem alguma área que você ainda não consegue ver Deus, que você consiga desenvolver essa área, a habilidade de ver Deus nessa área. E eu vou falar de algumas áreas aqui hoje. Na verdade, são 5 áreas, 5 temas em que nós precisamos ver Deus. Vocês estão aí? Você já ouviu falar de Isaac, certo? Isaac, filho de Abraão, rapaz da promessa, filho da promessa. Abraão e Sara, o pai de multidões, o pai das nações, o pai da fé, a mãe de multidões. Esse cara, ele teve e tinha a bênção de Deus. Era através dele, através da sua descendência, que começou com o pai dele, que as bênçãos do Senhor seriam perpetradas. Vixe, deu um trava-língua aqui. Seriam administradas na terra. Foi através dele que começou o povo de Israel, o povo da promessa. Mas tem um momento, fisicamente, que ele perde a sua visão. Ele perde a visão que Deus tinha dado a ele, dado a nós como seres humanos, a visão física. Ele perde essa visão. E ele tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. E Esaú era o mais velho, apesar de eu ter falado Jacó primeiro, mas Esaú era o mais velho. Ele era o primogênito. E a Bíblia diz que Esaú era caçador, era peludo, e ele fazia um guisado bom, ele fazia uma comida gostosa. E aí Isaac pega e fala para ele: Esaú, eu estou ficando velho, já estava até cego, mas ele falou: agora que eu estou ficando velho, eu preciso te abençoar, eu preciso falar para Deus qual é a bênção, falar para você qual é a bênção que Deus quer liberar na sua vida. Você é o primogênito, então vai, faz uma caça, acha um bicho lá, um tatu,
algum outro bicho qualquer, não sei que bicho que tinha lá na época, mano. Um calango, um pato do mato, sei lá que bicho que era, mas acha um bicho aí. Você vai caçar, você vai vir, você vai limpar ele, você vai preparar e me servir. Depois que eu comer, porque tem que estar com a barriguinha cheia, né? Depois que eu comer, aí eu vou te abençoar, beleza? Fechou. Esaú vai. E a esposa de Isaac está atrás da cortina, né? Eles moravam em tenda. Estava atrás daquela cortininha assim da parede de pano e escutou tudo. Aí ela chega para Jacó. Fala: Jacó, seu pai quer abençoar seu irmão, só que é você que tem que receber a bênção. Então faz o seguinte: você vai matar um cabrito, eu vou preparar, e aí você vai pegar a pele do cabrito, do carneiro, da ovelha, sei lá o que. Você vai amarrar nos seus braços, porque seu pai vai desconfiar que não é Esaú. Mas aí você vai mandar ele tocar no seu braço e ele vai ver que é peludo. Então ele vai falar: é Esaú. Agora vocês pensam, como Esaú era peludo, né? Uma pele de carneiro pareceu o braço do cara. Ele não era um homem, era um urso. Era um urso. Imagina, o que é aqueles pelos saindo aqui na gola da camisa, né? Enfim, ele faz isso. Jacó vai e faz isso. Mata o cabritinho, a mãe dele prepara, ele põe a pele do carneiro lá, deve ter ficado uma beleza, né? Aí ele vai falar com o pai dele. Aí sabe o que o pai dele fala? Esquece a história de Jacó e Esaú, quem está certo, quem está errado. Eu não quero falar sobre isso. O que eu quero falar é como uma deficiência pode nos fazer tomar decisões incorretas. Qual que era o propósito de Isaac? Abençoar Esaú ou Jacó? Vocês ouviram a história que eu contei aí do cara peludo? Vocês ouviram, né? Como é que era o nome dele? Esaú. Isso. Quem que Isaac queria abençoar? Aí chega Jacó. Jacó chega, imposta a voz: ei pai, trouxe para você o guisado que você quis. Tentando imitar a voz do irmão. E aí Isaac fica assim: mas peraí, essa voz está estranha, chega mais perto aqui. Aí ele chega e pá, pega no braço. Aí Isaac fala: estranho, a voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú mesmo. É Esaú que está aqui comigo. E aí então ele come a comida preparada pela mãe e abençoa Jacó no lugar de Esaú. Quando nós não enxergamos direito, nós ainda assim temos a percepção do que o que nós estamos fazendo muitas vezes é errado. O lugar que eu estou abençoando, aquilo que eu estou fazendo, onde eu estou colocando todos os meus esforços e as minhas bênçãos. Sabe o que Isaac estava fazendo ali naquele momento? Ele estava transferindo toda a unção e bênção que Deus tinha dado a ele para um filho. Só que pela lei local era o filho incorreto, porque o filho que merecia receber era o filho primogênito. E o que acontece? Eu não enxergo direito. Eu até percebo que a voz é diferente, mas eu coloco todas as bênçãos no lugar errado. Tudo aquilo que eu recebi e guardei durante tantos anos, eu transfiro para uma pessoa incorreta, para um propósito incorreto. Depois Deus mudou, Deus tinha um propósito na vida de Jacó, todo mundo sabe disso. Mas eu não estou dizendo essa questão, porque aí é o propósito de Jacó. Isaac, como pai, ele tinha que abençoar o primogênito, porque essa era a lei. E ele, por não conseguir... Pai do Senhor, irmão. Por não conseguir enxergar, ele acaba transferindo as bênçãos para um lugar incorreto. O que você tem usado? Quais são as forças que você tem usado, aplicado em lugares incorretos?
Sabe aquilo que era para servir de bênção? Aquilo que era para ser bênção na sua vida? O que é que você está fazendo com isso? Onde você está aplicando? Será que você, lá no fundo, que a gente às vezes fala que é a voz da consciência, mas nada mais é do que a voz do Espírito Santo, lá no fundo, você não ouve aquela vozinha e fala: isso aqui parece errado. Sabe, tudo parece até que é legal, mas lá no fundo a voz está diferente. Não era esse que eu devia abençoar, mas deve ser coisa da minha cabeça. Eu vou abençoar esse aqui mesmo. Eu vou transferir todos os meus esforços, tudo aquilo que eu guardei, toda a minha herança, todas as bênçãos que eu posso transferir, eu vou transferir para esse, porque eu acho que está certo. Essas coisas, elas não são muito fortes para serem decididas pelo um eu acho. Imagine você já na sua velhice, e aí daqui, coisa assim, de bastante tempo, para o Guilherme daqui uns 5, 6 anos, lá na sua velhice, no auge da sua velhice, tô brincando, viu? No auge da sua velhice, tudo que você construiu, você tem um filho amado, te abençoou, mas tudo que você construiu, você pega e transfere, sei lá, não paga o imposto, dá para o governo. Ou você não deixa os seus filhos, ou não reconhece a paternidade de um filho, e aí esse filho não recebe a herança. Tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você planejou, vai ir para uma pessoa diferente do propósito que Deus tinha, do propósito que você mesmo tinha. Por quê? Porque você não enxergou direito. Na hora que era para enxergar, você não enxergou. Tem um outro cara também na Bíblia. Essa parte vocês entenderam, amém? Tem um outro cara também na Bíblia, muito conhecido, chamado Isaías. Quem já ouviu falar de Isaías? Amém. Isaías, um grande profeta. Um profeta que é conhecido como um dos profetas maiores, não pela sua capacidade, mas por causa das quantas vezes Deus o usou. Um profeta que realmente falou muito sobre Jesus, sobre o que Jesus iria passar, o profeta messiânico. Um cara que nós nos espelhamos, sim ou não? Quem quer ser como Isaías? Eu quero ser como Isaías. E mais ainda quando eu entendi isso aqui. Sabe onde começa o ministério de Isaías? Sabe onde começa? No ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei, que era alguém muito próximo a Isaías, era alguém que interferia na vida de Isaías por causa da intimidade. Isaías se sentia protegido por ser amigo do rei, por estar próximo ao rei. Então ele se sentia autossuficiente. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, diz a Bíblia, Isaías dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o rei, falando sobre Jesus, sobre Deus. A partir do momento que ele tira o foco naquilo que é natural, naquilo que ele acredita ser o suficiente para ele ter uma vida boa, uma vida plena, a partir desse momento, aí ele consegue ver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Foi a partir desse dia que ele pega e reconhece: Senhor, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu também tenho lábios impuros. Então faz o seguinte, me ajuda. O que Deus faz? Pega uma brasa viva do altar, coloca na boca de Isaías e purifica. Tem uma música do apóstolo Paulo César Baruch. Eu tô brincando, não é apóstolo, mas foi só uma piadinha, ninguém riu, então acho que eu errei.
Mas o Paulo César Baruch, eu gosto muito das letras dele. Na verdade, ele está ali na escala do top 5, top 10. Primeiro é o Resgate, tá? Então se um dia você quiser me dá a música do Resgate. E depois vem os outros. E o Paulo César Baruch está ali. E aí ele escreveu uma música que foi lançada no ano passado, próximo à eleição. E a música se chama Pode Isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. E a música ela traz várias questões sobre relacionamento. Você acaba tirando o seu relacionamento com o seu irmão por coisas vãs, por coisas passageiras. Eu não estou dizendo que você não tem que ter posicionamentos, um ou outro, não. Mas é questão de relacionamento. Quanto vale você ter razão e quanto vale você ter paz? São duas perguntas sérias, né? Às vezes você tem razão, mas será que a sua razão é tão importante assim que é suficiente para tirar a sua paz? E em uma parte da música ele fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, leia-se minha ideologia. Sabe o que acontece conosco? Nós temos as nossas razões, nós temos os nossos motivos. Aí, nós temos as nossas razões, a nossa ideologia. Pode baixar. E aí o que acontece? Nós somos convictos das nossas razões. E nós somos tão convictos que nós não conseguimos enxergar o rei. Isaías ele era tão convicto que estar com Uzias era suficiente para a vida dele, que ele não conseguia ver o rei verdadeiro. Sabe o que acontece conosco? Ontem eu estava conversando com algumas pessoas, e a gente falou sobre isso. Quando Jesus ele chega para você e fala assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele está querendo te dizer? O que ele está querendo me dizer? Quem quiser vir após mim vai ter que ter algum tipo de sofrimento por conta das suas decisões, e vai ficar exposto num lugar que era um lugar de vergonha. A decisão de Jesus na terra era certa, era boa, o propósito dele era bom. Mas ainda assim, por causa dessa decisão, ele teve um sofrimento, ele foi açoitado e foi exposto no lugar de vergonha, porque a cruz era sinal de vergonha. Sabe o que Jesus está dizendo quando ele quer dizer, quando ele diz: tome a sua cruz e siga-me? Pega essa sua ideologia e manda lá para o lado de lá, manda para longe de você. Subjuga a sua carne, pega toda essa sua autossuficiência e fala: eu não consigo pelas minhas próprias forças, eu não tenho capacidade sozinho de fazer o que Deus teria capacidade de fazer. E reconhece que o propósito dele é maior, é melhor, é mais agradável. Amém? Ele fala: entrega esse jugo para mim, esse jugo pesado, e deixa que eu carrego você, e eu vou te dar um jugo que é leve, eu vou te dar um jugo tranquilo. Mas não, nós temos as nossas convicções. Eu não preciso ir tanto na igreja, eu não preciso dar oferta, eu não preciso ajudar os pobres, eu não preciso tomar cuidado com o que eu assisto, eu não preciso tomar cuidado com o que eu falo, eu não preciso tomar cuidado com o que eu penso. Não preciso. Eu não preciso tomar cuidado com as amizades que eu faço, com quem eu ando. Não, tá tranquilo. Pega essas suas convicções e deixa de lado, porque essas convicções só vão te levar até ali, até a página 2. Enquanto Deus quer para mim e para você a eternidade, amém? É isso que Ele tem preparado para nós, a eternidade.
Isaías, ele só viu o rei quando a sua visão, que estava focada em coisas materiais, foi focada no eterno. Foque a sua visão no eterno, para que ele então mude a sua ideologia, e aí ele faça uma obra de restauração muito grande na sua vida. Amém? Estou quase acabando. Existia também mais dois casos que aconteceram praticamente simultaneamente e que falam sobre ver verdadeiramente quem Jesus é. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, isso mesmo. Foi o primeiro milagre de Jesus. Na verdade, o primeiro milagre que ele realizou em vida. Antes foi o seu nascimento virginal, né? O nascimento da virgem. Mas enfim, o primeiro milagre, o que startou o ministério de Jesus na terra, foi transformar água em vinho. Já preguei sobre isso, então eu não vou gastar muito tempo, eu vou falar rapidamente. Onde Jesus transformou água em vinho? Num casamento. Isso aí, Gustavo. Gustavo está acordado. Era para todo mundo responder. Vocês não ri dele não. Fala para eles aí, Gustavo. Da próxima se assopra, tá? Aí conta 1, 2, 3 e todo mundo responde junto. Foi num casamento. O que acontece? Quem aqui já é casado, ou quem já foi num casamento, sabe disso. Quem você convida para o seu casamento? Você convida as amigas interesseiras, as amigas, né? Você convida aquela cara chata do trabalho? Você não convida esse tipo de pessoas. Quem você convida para o seu casamento? Família, porque não tem jeito, tem que convidar, senão a tia depois fica falando, né? Não convidou, porque no casamento do Joãozinho foi todo mundo. Tinha carne à vontade, batatinha no molho, né? Lembra? Lá foi fartura. Aqui você chega e se diz estrogonofe. De casamento hoje é estrogonofe. Estrogonofe e salpicão. Mas quem você convida? Família e amigos. Você convida quem você tem intimidade, quem você quer que faça parte de um momento marcante da sua vida, de um momento feliz, de um momento que vai entrar para a história da sua vida e da sua família, porque toda a descendência que vai vir a partir de então, começou ali, no momento em que você selou a sua aliança. E sabe o que acontece? Jesus foi convidado para um casamento. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é isso: veja Jesus da maneira certa. Jesus, ele não é o carrasco, ele é o bálsamo. Ele não é quem vai te trazer mais prejuízo, ele é quem vai corrigir os prejuízos que você teve por decisões erradas. Ele é o verdadeiro amigo. Ele é o cara que é para estar em todos os momentos com você. O pastor Joel sempre brinca quando ele prega em casamentos, que o único triângulo amoroso que acontece, que Deus aprova e que tem que ser assim, é marido, mulher e Deus. Sem isso, sem essa junção, não dá certo. Então eles têm, o casal que se casa, que a Bíblia não relata o nome deles, eles têm esse sentimento: Jesus é meu amigo, então ele vai para o meu casamento. E aí você sabe da história. Em um determinado momento, acabou o vinho da festa. Acabou o vinho, já falei, vinho, a transformação da água em vinho é fazer aquilo que não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor, em algo que tem cheiro, cor e sabor marcante. O casamento tem que ter cheiro, tem que ter cor, tem que ter sabor. Os relacionamentos tem que ser assim. Não pode ser aquilo que você toma para viver. A água se toma para viver. Outras coisas gostosas, um suco, você toma por causa do prazer, não é para viver. Porque para viver você bebe água, não é verdade? Não estou dizendo que a água é ruim, a água é essencial, mas a água é para viver. Jesus, ele não quer que ele esteja na sua vida como algo, uma coisa natural. Ele quer que
questões marcantes. Toda vez que você tiver esse encontro com Ele, é que seja marcante. E aí acabou o vinho, e aí chegam em Maria. Fala para Maria, que é a outra personagem dessa história. Fala: Maria, acabou o vinho. Aí ela fala: que coisa, não? Vamos falar com Jesus. Chega em Jesus. Jesus Christ. Falando em inglês assim, né? Jesus Christ. Ou em aramaico, Yeshua. Como é que fala vinho em hebraico? Acabou o Ahmadinejad. Acabou o vinho. Acabou. Sabe o que ele fala para ela? O que eu tenho com você, mulher? Você não sabe que ainda não é chegado o meu tempo? Se você ouve isso de Jesus, o que você faz? Piripaque do Chaves, né? Fala, você se encolhe todo, enfia a cabeça num buraco, ou some dali. Ou no mínimo, alguns que são mais bocudos falam: ferradura nova, né? Trocou hoje. Mas Maria era mãe. Maria era mãe de Jesus. Ela tinha intimidade. Ela sabia o que Jesus estava querendo dizer. Gente, se for, eu não seja hipócrita. Coloque isso no seu coração. Se fosse você que ouvisse isso de Jesus, o que você faria? Você ia fugir. Você ia, perna para que te quer, e ainda ia estar falando: Jesus, aquele lá, aquilo lá não é filho de Deus não, aquilo lá é filho de outra coisa. Não vou falar. Acho que Maria só não ia xingar Jesus de filho de nada, porque era filho dela mesmo, né? Mas se fosse outro, podia xingar. Maria não. Maria entende o que Jesus fala. Aí ela olha para os garçons e fala: garçom, façam tudo o que ele disser. O que ele disse? Falou que não era chegado o tempo. Ela entendeu o oposto, porque ela sabia o que ele queria dizer. Falou: façam tudo o que ele disser. Independente do que ele disser, façam. Aí Jesus vira para os caras e fala: pega uns balde lá, uns tachão, uns negócio grande aí, umas garrafas de Coca-Cola de 3,5 litros, enche de água e traz para mim. E há transformação de água em vinho, amém? Sabe por quê? Porque Maria tinha intimidade com Jesus. Você que tem intimidade com quem está do seu lado, aqui está meio, às vezes eu não consigo enxergar o rosto de todo mundo, mas às vezes eu vejo que a cada frase eu vejo umas cabecinhas só aqui. Não estou dizendo que isso é errado, não, só quero dar o exemplo. Quem você traz para perto de você é porque normalmente você tem intimidade. Então você conversa com essa pessoa. Às vezes você não precisa nem falar. Principalmente quem é casado, às vezes só no jeito de olhar você sabe se a pessoa está brava, com fome, se ela está com sono, se ela quer que você morra naquele instante. Enfim. Ou ao contrário também. Ou não, hoje é o dia da gente sair, brincar, conversar, se divertir. Às vezes não precisa ter conversa, entendeu? Não precisa ter nada que fale. Mas só o jeito, pela intimidade, você entende o que a pessoa está querendo dizer. O duro é quando o cara fala assim, pega a chuteira, né? Fala: ô mulher, tô indo jogar bola. Aí ela fala: vai, pode ir, tranquilo. Aí você não sabe se eu vou, você vai, se não, se vai, você vai morrer, se você não vai morrer. Não é verdade? Jesus tinha intimidade com Maria, ou melhor, Maria tinha intimidade com Jesus. A frase poderia ser dura, mas Maria entendeu. Faça tudo o que ele disser, porque ele vai fazer alguma coisa de diferente aqui. Sabe qual que é o nosso problema em relação ao momento que nós fazemos perguntas para Deus, para Jesus? É que nós queremos a resposta, mas nós não queremos a opinião. Nós não queremos o que ele quer dizer para nós. Nós só queremos o sim, o sim ou o não, e de preferência o sim. Não é verdade?
Porque normalmente você pergunta coisa boa. Senhor, aleluia. Ô terra, é da sua vontade, aleluia, Senhor, Pai das luzes, que eu fique milionário. E diga sim, diga sim, diga sim, diga sim. E às vezes a resposta de Jesus não é só um simples sim ou não. Às vezes é até sim, mas vai ter uma vírgula. Sim, mas todavia, porém, no entanto, vai acontecer isso, acontecer aquilo outro. Aí você fala, eu não pedi sua opinião. É isso que acontece conosco. Quantas vezes eu fiz isso com Jesus? Pedi uma resposta e quando a resposta veio atrelada com uma opinião, com uma condição. E eu não estou dizendo isso em relação à profecia. Teve um monte de vezes que eu fui ler aqui, ó. E todas as bênçãos, elas são condicionadas. Todas. Você vai ser abençoado se você for fiel. Você vai ser abençoado se você fizer o que eu estou te mandando fazer. Vocês entenderam? Quando nós pedimos a opinião de Jesus, quando nós fazemos uma pergunta para Jesus, se nós não entendemos, se nós não temos intimidade com Ele, nós acabamos não entendendo o que Ele quer dizer. E a questão é, Ele não mudou de lugar, e nem muda o jeito de falar. Quem tem que mudar é você, sou eu. Somos nós que temos que mudar o nosso jeito de entender. Nós que temos que adequar o nosso jeito para entender Jesus. Porque Ele é perfeito, a gente que não presta. A gente presta, tanto que Ele morreu por nós, mas a gente não prestava muito não. O nosso destino era cruel. Romanos, todos pecaram, todos. Sabe aquela pessoa que você pensa que é santa? Ele pecou. Sabe o apóstolo Paulo pecou, surubim, o cara que prega e abençoa e ora e morto ressuscita, esse cara pecou. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sabe quem reconciliou o homem? Jesus, através da sua morte. Então tem intimidade com esse Deus, tem intimidade com esse amigo, tem uma visão correta de Jesus. Quase acabando, quase. Não fica nervoso. Você conhece uma outra história da Bíblia em que existiam 10 leprosos, não conhece? 10 leprosos vieram até Jesus. 10. Sabe o que Jesus faz? Cura os 10. A lepra na época era incurável. Na época, a lepra era sinônimo de vergonha, de exclusão. Quem tinha lepra não podia se relacionar com as pessoas que não tinham lepra. Imagine você de um dia para o outro saber que você não pode ter mais nenhum tipo de contato com a sua família, porque você tem lepra e a sua família não. Que você não pode mais andar na rua, ou se você andar, você tem que andar gritando: vai um leproso, ó um leproso, ó aqui tem um leproso, porque era isso que eles tinham que fazer. Eles tinham que avisar. Não sei se você já assistiu o filme A Espera de um Milagre. Tem uma parte do filme que o cara está indo para a cadeira elétrica. Eles estão fazendo o treinamento, né, de como vai ser a execução. Olha só que Deus o livre. E aí tem um cara que ele sai gritando: homem morto andando, homem morto andando, tô indo para morrer, homem morto andando. O leproso tinha que fazer isso e não era de brincadeira. Porque esse cara, inclusive no filme, ele só estava representando quem iria morrer. Não era ele que ia morrer. Por isso que ele estava levando na esportiva. Agora imagina você com um problema sério desse. E quando alguém viesse se aproximar, você fala: opa, fica de longe. Porque eu tenho lepra. Você não pode encostar em mim. Aí tem 10 caras, 10, que estão nesse quadro, nessa situação.
E eles chegam até Jesus. E sabe o que Jesus faz? Cura. Instantaneamente ele cura os 10. E aí sabe o que acontece? Todos vão embora. Passado um tempo, um volta. Sabe para quê? A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Ele volta para adorar Jesus, para render graças e adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Quem foi curado? Foi um, sim ou não? Não, quem foi curado? Foi um só? Teve gente que falou sim, ó, presta atenção. Vou dar a dica, foi 10 que foi curado, tá? Foi um. Foram 5. Foram 10. Quantos voltaram para adorar? 1. Porque apesar dos 10 terem visto a mesma coisa, apesar dos 10 terem passado pela mesma situação, só um viu que ele não estava na presença de um curandeiro. Só um viu que ele não estava na presença de um caixa eletrônico, que é só você ir lá e pedir o que você quer e ele te dá. Só um entendeu que ele estava na presença de Deus. Sabe o que acontece às vezes na minha e na sua vida? Nós vemos as mesmas coisas que o outro vê. Nós passamos pela mesma situação de bênção que o outro passa. Mas a nossa visão, ela está tão deturpada que a gente não consegue ver que é Deus. A gente não consegue enxergar que é Jesus. Então, às vezes a gente até fala, glória a Deus, mas é da boca para fora. Você não está dando glória nenhuma a Deus. Você está achando, eu sou o cara, eu sou a mina, eu sou mais eu. Sabe, você é mais mesmo. Você é mais um. Mais um. Mas é dentre desses uns que a Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem determina se você é adorador ou não, não é Deus. Quem determina se você é adorador ou não é você. Estou usando o texto de João, o Evangelho de João, e você já me ouviu dizer isso. João para mim é o cara. Depois de Jesus tem Paulo, tem Pedro, tem Maria, tem Davi, tem um monte de gente na Bíblia para a gente se espelhar. Mas para mim o cara é João, o cara do amor, o chamado discípulo do amor, o apóstolo do amor, o cara que vivia amor. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que João se reclinava no peito de Jesus. Sabe aquele negócio de, pô, esse cara é tão meu amigo que eu quero ficar aqui o resto da minha vida. Só quero ver você. João, acho que foi João que escreveu esse hino, não é possível. Só quero Jesus. Vem cá. Quando você está perto, você sente coisas que os outros não sentem. Você vê coisas que os outros não vê. Você ouve coisas que os outros não ouvem. Só que a gente às vezes quer ficar o mais distante possível. Sabe o que acontece, gente? A Bíblia diz que Deus fala com voz de trovão, ao som de muitas águas. Mas Ele não grita para te chamar. Ele bate a porta. Quem determina se vai abrir ou não é você, sou eu. Ah, mas eu já sou crente, já me converti, já vou me batizar, ou já me batizei, eu já ouvi a voz de Deus. E por que parou? Nós não estamos falando de relacionamento? Quem disse que eu ouço a voz de Deus só um dia da minha vida? Regina contou o testemunho dela. Na hora que eu vi que o carro ia bater em mim, eu tinha tudo para sofrer um acidente grave, para Deus me livre, mas até morrer, ia me esmagar. Eu estou numa moto entre dois carros. O que vai acontecer comigo?
Qual foi a primeira memória dela? Quem veio à memória dela? Jesus. Eu vou contar o que aconteceu comigo agora recentemente. Essa semana, mais especificamente ontem. De manhã, tá 48 horas, pouco menos. Eu vi minha última nota da faculdade. E eu passei. Gente do céu. Depois de um tempo, eu chamei o Ju, que trabalha comigo, né? E eu chamei ele para falar. Mas antes de falar com ele, mal chorei, gente. O bom é que eu tenho 2 telas grandes de computador na minha frente, ninguém me via. Mal chorei tanto, de alívio, sabe? Porque é difícil. A gente sabe, tudo que a gente faz é difícil, é complicado. Mas passei, acabou, já era. Agora eu vou começar outras coisas. Vão ter outros desafios para eu chorar de novo, para eu me alegrar de novo quando eu passar. Mas esse já foi. E a primeira pessoa que eu lembrei foi de Jesus. A primeira pessoa que você tem que lembrar quando algo bom acontece na sua vida é Jesus. A primeira pessoa que você tem que lembrar quando algo ruim acontece na sua vida é Jesus. Porque, como eu disse, Ele não é o carrasco, Ele é o bálsamo. Ele é quem quer te trazer alívio, quem quer te trazer restauração. E Ele é quem é merecedor de agradecimento e de louvor e de adoração. Você tem 9 exemplos de como não fazer. Não seja como os 9 que receberam e foram embora, que viram e foram embora. Seja como aquele 1. Ou, como a gente diz antigamente, seja como aquele 1 e volte para adorar ao Rei. Eu volto, porque você não foi suficiente só para mudar o meu corpo, você foi suficiente para mudar o meu coração, para mudar o meu entendimento. E o nosso último exemplo, que é o mais claro de todos eles. A Bíblia conta algumas vezes, alguns textos de que Jesus curou o cego, 3 especificamente. Um ele cura de um jeito, outro ele cura do outro, enfim. É igual a questão dos ressuscitados. Existem algumas ressuscitações na Bíblia, na Bíblia, um cara que acabou de morrer, o outro para um que está indo para o enterro, e o outro que está sepultado há 4 dias. A gente sabe que esses exemplos são para demonstrar o que Jesus pode fazer, que pode ser quando, como, da forma que Ele quiser. E com cegos não é diferente. É óbvio que Jesus curou muito mais cegos. É óbvio que Ele ressuscitou muito mais mortos. Mas tem esses registrados. E tem uma história de um cego que a gente não sabe o nome. A gente só sabe que ele era o cego de Jericó. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus está entrando na cidade e a multidão o comprime. A multidão chega perto, sabe? Parece a torcida do Palmeiras, torcida empolvorosa, né? Que nem critica ninguém. Ou melhor, eles pareciam bastante a torcida do Palmeiras, meu. Porque o povo para criticar, não esses palmeirenses, viu? Tá, turma do amendoim. O pessoal estava do lado de Jesus, mas eles não estavam enxergando quem era Jesus. E aí tem um cego que escuta: Jesus está vindo, Jesus está vindo. O que ele escuta? Quem está vindo? Jesus. Quem era Jesus? Filho do carpinteiro. Isso mesmo. Jesus era uma pessoa, entre aspas, normal. Ele ainda não tinha revelado toda a sua glória. Ele tinha feito alguns milagres, sim, mas ele ainda não tinha morrido, ressuscitado. Ele ainda não era o Jesus, o Deus que nós conhecemos. Mas apesar dele ouvir que Jesus está vindo, sabe quem que ele começa a chamar? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim?
Ele ouvia que era Jesus. Mas ele chama Jesus filho de Davi. Sabe o que ele está dizendo? Jesus, você é herdeiro do trono, porque Davi era o rei. Jesus, você é o herdeiro do trono. Você vai reinar sobre toda essa nação. Você vai reinar sobre todos nós, inclusive sobre a minha vida. Numa simples frase, ele estava reconhecendo que Jesus era Senhor da vida dele. Mas ele ouviu falar que era Jesus. E ele era cego. Sabe por que eu estou querendo dizer? Eu coloquei esse tema, um mundo de cegos. Porque quem estava ao lado de Jesus enxergava. Tanto que eles foram capazes de enxergar que quem estava gritando era um cego. E ele chegou no cego e falou: ô cego, para de gritar. Para, você está incomodando. Ele não vai te ouvir. E sabe o que ele fazia? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais falavam para ele parar, mais ele gritava, mais ele chamava atenção. Porque apesar daquelas pessoas que estavam à volta de Jesus serem boas de visão física, eles não tinham nenhuma visão espiritual. Eles não sabiam quem Jesus estava, quem Jesus era. E aquele que não tinha nenhuma visão física, porque ele era cego, conseguia ver que Jesus era mais do que um simples homem. Às vezes você olha para si e diz assim: pô, eu sou limitado. Eu tenho esse tipo de limitação, eu tenho aquele tipo de limitação. Enfim, e nós temos as nossas limitações. Esse cara tinha uma limitação séria, que é o que eu falei para vocês no início. Ele nunca iria ver o filho dele. Ele nunca iria ver o entardecer. Ele nunca iria ver as cores. Mas ainda assim ele conseguiu ver Jesus, ver quem Jesus era realmente. E isso chamou a atenção de Jesus. Jesus virou João Kleber e falou: para. Tem alguém importante me chamando. Alguém muito importante está me chamando. Porque ele reconheceu quem eu sou. Chega para o cego e fala: o que você quer fazer? Senhor, eu quero ver. Pois bem, veja. O cara volta a enxergar. Oh, meu querido, reconheça qual é a área da sua vida que você não está vendo bem. Chame o rei, chame Jesus. Fala: Senhor, eu não consigo enxergar nessa área. Eu estou achando até agora que eu sou o super-homem, que eu sou a Mulher Maravilha, que eu vou dar conta de tudo e eu vou salvar o mundo. Mas sem o Senhor eu não passo da formiguinha. Eu não passo do ser que você acha mais insignificante na face da terra. Reconheça isso a Jesus. E aí ele vai falar: então, filho, o que você quer? Eu quero te ver. Pois bem, então veja. Veja Jesus. Não seja mais um dessa multidão, desse mundo de cegos. Veja o rei. Amém? Você concorda com isso? Você recebe isso? Então aplauda o Senhor por isso. Se coloque em pé, vamos orar. A equipe de louvor, se pudesse posicionar. Oh, meu irmão, minha irmã,